E aí, pessoal, como é que vocês estão? A nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre o sistema muscular e locomotor do nosso corpo. Lembrando que ele faz total referência com o sistema o quê? Ósseo, estudado na semana passada, aliás, na aula passada. Então, eu quero que vocês entendam o seguinte, que o sistema esquelético muscular, junto ao sistema ósseo, eles vão dar o quê? Sustentação ao corpo. E não somente isso, vão estar aliado ao quê? A movimentação ou os vários tipos de movimentação que a gente faz no nosso dia a dia. E a gente tem que entender uma coisa que os ossos também, eles vão proteger o quê? Os órgãos internos que vai suportar o peso do nosso corpo para qualquer impacto que a gente venha a sofrer. E é bom destacar também que hoje nossa aula a gente vai entender um pouco mais sobre os músculos estriados e os lisos, né, que fazem parte do nosso corpo, tá bom? E para começar, eu já faço um questionamento a vocês. Afinal, para que servem os músculos? Aqui a gente tem uma imagem, né, que traz tanto o homem quanto a mulher. Anatomicamente, vocês conseguem perceber a distribuição de músculos. Na região dos seios da mulher, você consegue perceber que é uma região onde está as glândulas mamárias. E na questão do homem, você consegue perceber mais músculos no corpo, porque evolutivamente o homem ele vai ter mais músculos em sua formação. Então a gente percebe o quê? O corpo ele é formado por mais de 650 músculos, então é bastante músculo, cada um especializado para determinada função. Outra questão é que eles são responsáveis pela movimentação, como a gente já viu. Então a movimentação do braço, da perna, do tronco, da cabeça, as articulações que são presentes, né, no nosso corpo, elas fazem um conjunto para que a gente possa o quê? Tá movimentando. Então a gente também tem uma regulação do volume dos órgãos. Que regulação seria essa? Da temperatura. Então os músculos também eles ajudam a regular a temperatura do corpo. A produção de calor que a gente passa é constante. Então a gente tem a transpiração, que é uma forma da gente equilibrar o calor, como outros eventos que acontecem no nosso corpo. E olha, o sistema muscular ele tem alguma relação com o sistema nervoso? Tem, gente. Lembre-se que o sistema nervoso, muscular e ósseo, eles estão em total harmonia. Primeiro, porque a gente vai ter aqui o neurônio. O neurônio é o principal motor para levar qualquer informação ao quê? Ao nosso cérebro. Ou nesse caso, ao nosso sistema nervoso central. Então, através das sinapses, você vai ter aqueles eles são acionados e vai mandar as informações para o nosso corpo. A mesma coisa é o músculo. Alguns músculos do nosso corpo, ou células musculares, elas vão precisar o quê? Das informações contidas nos neurônios, para que a gente possa estar movimentando. Lembrando que vai ter músculo involuntário e voluntário, que eu vou explicar isso para vocês, tá certo? E aqui eu trago para vocês uma imagem para que a gente possa entender como os músculos do corpo trabalham, principalmente na questão de contrair e relaxar. Veja bem, alguns músculos, principalmente aqui da região do braço, quando você contrai um determinado músculo, o outro vai relaxar. Olha, a gente possui alguns tendões. O que seriam esses tendões? Eles vão auxiliar numa ligação entre o músculo e o osso, nesse caso aqui do braço. Então você vai ter o tríceps, que ele vai o quê? Contrair. Automaticamente, aliás, o bíceps vai o quê? Relaxar. E o seu antebraço tem que estar estendido para que isso aconteça. Aí, já quando o bíceps ele é contraído, o tríceps ele vai relaxar. Então, entenda que os músculos, eles meio que conversam, mas de que forma? Através desse mecanismo. Quando você relaxa, você contrai. Ou quando você contrai, você relaxa algum outro músculo. E para que a gente possa entender os três tipos de músculos que existem em nosso corpo, é bom a gente compreender algumas diferenças que fazem com que eles tenham suas peculiaridades. O primeiro deles é o quê? É o músculo estriado esquelético. Então esse aqui vai estar em maior abundância em nosso corpo. O segundo seria o quê? O músculo estriado cardíaco. Como vocês podem perceber, ele vai estar presente no coração. E o músculo que é liso, que ele vai estar por vários órgãos do nosso corpo. Agora a gente vai entender um pouco sobre como cada um deles funciona. O primeiro que a gente vai estudar é o músculo estriado esquelético. Como vocês podem ver nessa imagem, isso aqui é um corte histológico, ou seja, foi feito um esfregaço numa lâmina e colocado no microscópio para que a gente pudesse entender. Então vocês percebem que ele tem estrias, ele não é totalmente liso, então é fácil de identificar. São músculos o quê? Voluntários. Voluntário significa que a gente tem total o quê? Controle sobre eles. E de contração rápida.
O bíceps e o tríceps, por exemplo, eles adentram bastante essa questão da contração rápida. Aí, estriado, porque eles possuem o quê? Estrias verticais em suas fibras, como vocês podem perceber. Ele tem flexão, tem extensão. Então, essa extensão aqui, ela vai fazer com que os movimentos sejam capazes de o quê? De executar. Então, vocês conseguem perceber isso. Músculo liso, a gente pode destacar aqui, por exemplo, do nosso intestino, né? O sistema digestório. Ele é um tipo de músculo que são de contração involuntária, então a gente não vai ter controle sobre eles. A gente pode destacar aqui, por exemplo, os movimentos peristálticos. Lembrem, sistema digestório, vocês quando estão se alimentando, aquele bolo alimentar, ele vai ser o quê? Levado do esôfago até o intestino grosso e delgado, justamente pelo que? Os movimentos peristálticos. Eles vão sendo carregados. E a contração é extremamente lenta, porque como você não tem controle, é o seu corpo que vai responder àquilo. Como vocês podem ver nessa imagem, em relação ao estriado, você não tem essas estrias, então ele é totalmente liso. Para que a gente possa fechar essa nossa conversa a respeito dos 3 tipos de músculos, vamos falar sobre o cardíaco. Veja bem, o músculo cardíaco ele é encontrado unicamente onde? No coração. Os seus movimentos são involuntários. Por quê? A gente não tem controle dos batimentos cardíacos. Eu quero que meu coração bata mais rápido ou mais lento. A gente não tem esse controle. É um músculo. E ele possui o quê? Uma contração lenta. Então, assim como o liso, você vai ter aquela contração bem lenta em relação ao estriado, né? Ao estriado esquelético. Então, o seu envoltório, olha só, ele se chama de pericárdio, como vocês podem perceber, e os movimentos que se executam se chama de sístole, que você vai ter o quê? A contração do coração, e a diástole, o relaxamento. O nosso coração, ele está todo momento o quê? Bombeando sangue. A gente pode chamar ele de uma máquina, uma bomba. Então, a todo momento está entrando sangue que vai ser bombeado e oxigenado para todo o corpo. Então, a gente vai ter esses momentos de relaxar, contrair o tempo todo. E veja, já que a gente falou um pouco dessa questão do sistema muscular, ósseo, nervoso em nós humanos, né, tomando como porte anatomia humana, não apenas nos seres humanos, a gente também tem outros animais com sistema nervoso que atuam em conjunto o quê? Com os ossos e com os músculos. Então não vai ter essa diferenciação muito grande, não é muito significativa, até porque a gente somos todos animais. E veja bem, aqui a gente tem um peixe com toda a sua distribuição de coluna vertebral, seus ossos, assim como também tem um mamífero. Então a gente consegue perceber isso facilmente. Então se ele estivesse vivo, com toda a sua cartilagem, com os músculos, eles seriam divididos juntamente dos ossos, para dar o quê? Sustentação e movimentação a esse animal. E é importante ressaltar que a gente precisa ter um certo cuidado com a saúde do nosso sistema locomotor, ou seja, do nosso movimento. A postura ela é essencial. Acho que atualmente a gente somos seres humanos, somos seres que a gente não tem tanta postura. A gente dorme de qualquer jeito, senta de qualquer jeito. Então isso é uma coisa que acaba agravando a nossa postura anatômica com o tempo. Como vocês podem ver aqui, ó, nessa imagem, você vai ter uma coluna normal. A segunda, uma curvatura dorsal exagerada, ou seja, você já começa a ter um problema aí de coluna. Uma curvatura lombar exagerada, no caso a pessoa está mais arqueada para frente, posicionada para frente, e você vai ter um desvio lateral, né? A escoliose, que é muito comum. Como vocês podem ver aqui, a coluna ela é um formato mais de Z. Aí vocês percebem aqui que para a gente ter uma saúde, né, do nosso sistema locomotor, é necessário o quê? Que a gente mantenha as costas retas e a cabeça erguida ao caminhar. Assim como também, quando estiver sentado, a gente manter a coluna reta, apoiando sempre as costas e toda a extensão, para que a gente não faça o quê? Peso. E tratando de peso, carregar objetos pesados, isso vai forçar ainda mais a nossa postura, né, do corpo. E principalmente praticar exercícios físicos. Uma vez que a gente está praticando, a gente consegue alinhar, colocar nosso corpo no eixo, que seria o ideal para que a gente não tivesse nenhum problema no futuro. E também controlar seu peso, através de quê? De uma boa alimentação. Então isso é crucial. E outro ponto importante é falar sobre as fraturas, entorses e luxação desse sistema. Quando um osso quebra, por exemplo, dizemos que ocorreu uma fratura. Nessa imagem aqui de baixo dessas pernas e joelhos, vocês conseguem identificar que na fratura exposta, o osso ele sai o quê? Para a região onde está o quê? A pele, né? Para fora.
Já no fechado, você não consegue identificar, porque foi o quê? Foi interno. Então, demanda de um raio-x ou de uma consulta mais especializada para identificar isso. A luxação, você vai ter, às vezes, um osso, por exemplo, do polegar, ele vai se sobrepor a outro, vai ficar por cima. Então, vai precisar também de um médico ou do enfermeiro para colocar no lugar. E o entorse é o que a gente chama, ah, meu Deus, eu desmenti meu pé. Não é nem me desmentir, né? Mas seria quando você acaba, como posso dizer, flexionando, ou nesse caso, você vai ter uma inflamação ali na região do músculo, porque você lesionou, você tirou ele do lugar. Então isso acaba chamando o quê? Entorse. Então eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Ela trouxe assim, muitas características que vocês vivem no dia a dia, mas que vocês possam entender, né, como esse sistema ele interage com os outros. Como eu coloquei aqui, ó, lembre-se que os sistemas do corpo humano eles agem de forma integrada. Então o sistema muscular, o ósseo, o nervoso, eles estão o quê? Interligados. Então tudo acontece de certa forma conectada. Então até a próxima e tchau.